atenção na peça, amém? Amém. Conheço os teus olhos, ele não és frio e nem quente. És gordo. Por causa disso, eu vomitarei de minha boca. Vocês dizem, eu sou rico, de nada eu preciso. E não vem com desgraçados, cegos e nu vocês são. Eu repreendo todo aquele que eu amo. Ao vencedor, darei o direito de se assentar comigo, assim como eu me assentei com meu Pai. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, tio, como você me dá um real pra comprar um lanche de tio? Tá ligado? Tipo, assim, alguém pode me dar um real aí? Não, por favor, mano. Eu tô com fome, tá ligado? Pô, mano, pedi um alimento pra uma senhora hoje de manhã, ela olhou pra mim assim e falou, mano, tipo, some, moleque. Eu assim, pô, eu tô com fome. Eu falei, pô, dá um real. Compra um lanche pra mim ali, por favor. Isso já ajuda. Igreja, igreja, me ajuda, igreja! Igreja! Me ajuda! Vai, todo mundo no chão! Vai! Perdeu, Playboy! Perdeu! Aqui é tudo nosso, tá ligado? É, quem vem pensa, né? Que vida de bandido é fácil. Tomar dinheiro dos outros que se matam o mês inteiro e vai lá então é fácil. Fácil o quê? 12 anos foragido, sabe? 5 anos preso lá no Carandiru. Participei daquela grande rebelião e não morri, foi um grande livramento. Tava lá dentro, vários parceiros meus foi morto lá no pavilhão. E eu fui um sobrevivente de lá. Participamos também do assalto ao Banco Central. Eu e os caras do X do Morro aí, ó, salve, salve. Participamos de várias coisas, estamos aqui foragidos. Cadê os caras? Me ameaçaram de morte, me colocaram no prazo e até hoje. Sandália é maneira, hein? Fique esperto, senão eu tomo, viu? É? Mas aí, quem vai me tirar dessa vida? Quem pode me tirar? Os caras já falou. Eu só consigo sair dessa vida se eu for morto. E agora? Eu não quero morrer. Eu quero achar outra saída. Igreja! Pô, só um pouco só eu já fiz uma correria atrás desse, não queria vender o tênis, vendi as coisas do lado de casa lá pra pegar isso aqui, você quer ser rápido? Meu filho, usar a coisa de roupa, filho. Tava com todo sujo na minha cara. Ah, isso é normal já. Já fui preso 2 vezes e vou ser internado outra vez se eu não sair dessa vida, cara. Mas esse negócio aqui é maior que eu, cara. Eu não consigo sair daqui. Meu pai mora na minha casa, mano. Eu tenho uma filha, que eu existo, mano. Cara, vamos procurar ajuda, procurar, cara. Eu vou ser internado de novo, cara. Tem que fugir agora, só se for. Cara, você quer achar ajuda? Não acho achar. Você quer? Mas tem que se libertar disso, tem que jogar isso aqui fora, cara. Igreja! Mano, eu tô cansado dessa vida. Eu tô no mês inteiro. Aí, chegou no meu boca com um grupinho. Eu me analisando de mim, mas eu quero ter essa vida. É difícil. Eu tô precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda. Quando eu era bebê, eu fui abandonado pelos meus pais. Agora, eu sinto que eu preciso de ajuda. Eu preciso de carinho. Só agora eu encontrei a solução.
Igreja! 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 Tem um buraco aqui no peito e não há quem feche. Tenho família e amigos, mas é como se não tivesse. Quem garante que se eu não morresse agora, eles até ficariam felizes pela minha perda? Igreja, acorda! Igreja, acorda! Cansado dessa vida. É fácil, né, irmão? Tá aí sentado, ouvindo o pastor pregar, os louvores sendo cantados. Eu também já fui assim um dia. E por não saber seguir os caminhos do Senhor, eu me desviei. Fiz coisas que vocês nem imaginam. Hoje eu me arrependo. Mas eu sei que pode voltar. Igreja! Igreja! um versículo com vocês, é 2 Crônicas 7, 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face,
da terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração do lugar. Igreja, tem muita gente lá fora hoje, nesse estado que a gente mostrou na peça. Tem muita gente que ao invés de estar aqui, eles estão lá na balada, estão se drogando, se matando, se prostituindo. Esses jovens, eles poderiam estar fazendo isso agora, mas eles estão aqui hoje para adorar o Senhor. Para mostrar para muitos que Deus ele pode salvar, não importa o que você fez. Então, muitas vezes a gente deixa de evangelizar para alguém que precisa por medo. A gente pensa, por que eu vou evangelizar alguém se aquele faz melhor do que eu? Mas se Deus quisesse que outra pessoa fizesse isso, Ele teria escolhido outra pessoa. Então, como Ele escolheu você, não perca tempo por medo. Evangelize aquela pessoa, porque amanhã ou depois, aquela pessoa pode não estar mais aqui e você começa a se perguntar, por que eu não evangelizei para ela? Deus deixa de ter uma alma pelo erro seu. Então, eu não estaria aqui hoje se Deus não me tocasse no meu coração, né? Porque eu sou muito tímida para falar as coisas e na madrugada de ontem, Deus falou assim para mim, você vai falar alguma coisa para aquele lugar. Aí eu falei, Deus, mas como eu vou fazer isso se eu sou tímida? Como que eu vou pregar para alguém se eu não sei o que falar? Aí eu abri a Bíblia, tirei uma palavra, não lembro onde está, que disse que Deus ele me guia, que não importa se eu sou tímida, se eu sou isso ou aquilo, que Deus ele coloca a palavra na minha boca. Então, eu queria fazer uma oração para este lugar. Irmãos, antes da gente começar a oração, eu queria contar um breve testemunho para vocês. Ontem, eu entrei na porta dessa igreja quebrada. Irmãos, eu não tinha força para continuar. Quando eu entrei no Nazaré e a gente começou a fazer aquela peça, e essa jovem começou a ministrar a palavra, irmãos, vocês não sabem a alegria que veio no meu coração. Eu queria ver a mudança. Eu não sabia aonde estava a mudança, aonde o trabalho estava dando certo. E Deus usou essa jovem para me mostrar que o trabalho estava dando certo, que estava dando fruto. Eu estava pronta a desistir de tudo. Eu estava pronta a sair daqui e nunca mais voltar. Mas Deus me mostrou que não é na hora que eu quero, que é na hora que Ele quer. Ele usou essa jovem para falar comigo. Ele usou essa jovem para mostrar que a diferença está nela, que a diferença está no Jean, está no Mateus, está no Rafael, está na Joyce, que a diferença está neles. Irmãos, você pode estar evangelizando uma pessoa e achar que não tem fruto. E você olhar a Deus, eu vou desistir. Eu vou desistir porque eu não estou vendo a mudança.
oração. Ontem, depois que eu falei lá, eu fiquei me perguntando, será que isso ajudou mesmo alguém? Será mesmo? Porque eu não sabia o que falar, não sabia o que ler. E Deus me mostrou esse versículo. E eu li ontem, e vocês não sabem a alegria que me dá hoje ouvir ela falando que ajudou ela. E eu sei que o diabo ele tem tentado destruir muito aqui nessa igreja. Tem tentado fazer cada um aqui desistir de buscar, de evangelizar, de colocar um amigo, um parente aqui dentro da igreja, porque ele sabe que cada um aqui vai ser muito usado por Deus, que Deus tem um plano na vida de cada um. Então, eu peço essa noite para vocês que não desistam do chamado que vocês têm, de cantar, de pregar, de dançar, qualquer outro chamado que vocês tenham, porque Deus não precisa de nós, mas muitas vidas lá fora estão precisando de nós agora. Elas estão precisando ouvir um Jesus te ama, Jesus te perdoa pelos seus caminhos errados e Ele quer que você volte para Ele agora. Então eu peço a vocês que não desistam do seu chamado e continuem lutando, independente de quantos obstáculos vocês vão ter que enfrentar, porque Ele é fiel, Deus é fiel e Ele vai te ajudar em qualquer problema. Ele não te dá um problema sem uma solução. Vamos só fazer essa oração. Gostaria de pedir a todos para ficar de pé e fazer essa oração pela igreja, para que toda impureza, toda inimizade, toda rebeldia, toda obra da carne seja